queria explicar que este livro, que o facto de estar incluído no livro, estarem incluídos os textos da Santa Teresa e as castas da suposta Soror Mariana, tem a ver com o facto que eu pensei este livro sempre como sendo um livro para muitas pessoas, porque infelizmente o Pasquais não é tão lido como deveria ser, e acho que é quase um dever, fazermos com que ele reencontre pontos com os seus leitores que são de outros tempos, mas que têm preocupações, que vão encontrar na leitura de Pasquais preocupações que são universais. E, portanto, como nem toda a gente, obviamente, leu Santa Teresa d'Ávila em espanhol, e como nem toda a gente conhece as cartas de uma religiosa portuguesa, que na verdade é um romance francês, mas pronto, mas que é uma coisa lindíssima, que inspirou não sei quantas traduções de poetas, não sei. Eu achei que fazia sentido pôr, depois do texto do Teixeira de Pasquais, exemplos do que é que ele está a falar, porque ele está a falar de duas personagens que, se as pessoas não souberem quem são, parece uma coisa um bocado esquisita, parece quase delirante. Não é nada delirante, é tudo menos delirante, e é só uma pequena explicação, porque as pessoas veem aqui tradução e pensam, esta mulher é doida, traduziu o Teixeira de Pasquais, não traduziu, não é só por causa de eu ter feito isto de outra maneira, mas pronto. Aqui fica a explicação e eu vou passar a ler, que é para não me despistar totalmente e não vos aborrecer completamente. Nesta apresentação de um texto nunca publicado, do poeta Teixeira de Pasquais, aqui a meu lado está o autor do prefácio da obra, que a editora Exclamação lança, o Eduardo de Brito, que teve a imensa amabilidade de corresponder ao meu pedido, de redigir um pequeno texto de fecho. Isto é uma coisa muito modesta, e a modéstia dele é uma das grandes qualidades dele, para este segundo volume de uma coleção que se quer intensamente própria para qualquer pessoa que a quiser agarrar. E decididamente nos antípodas do mundo académico. Melhor comunicador que eu, o Eduardo Brito, vai certamente conferir superior brilho a esta festa de trazer o livro à luz. A Casa de Pasquais, em São João de Gatão, que eu frequentei em tenra idade devido à amizade que ligava o meu pai ao sobrinho que herdou e habitou o pintor João Teixeira de Vasconcelos, e também a sua esposa Maria Amélia e os seus filhos. A Casa de Pasquais, dizia eu, marca no mapa da minha própria existência a descoberta inopinada do desejo de escrever, antes de ter aprendido as primeiras letras. Na Casa de Pasquais, que é uma grande mansão, foi a primeira vez que eu estive num sítio tão esmagador. Na Casa de Pasquais respirava-se com a facilidade límpida do beber água, o vapor da lembrança e do desejo, a primeira iluminando e animando o segundo. Cada coisa se afirmava como força capaz de transformar toda a presença em concreta memória. E eram muitas as coisas que por lá havia. Ex-votos, ao lado de quadros místicos de Manuel da Assunção, camas de bilros e do céu convivendo com pinturas de Mário Casarini, antigos aparelhos de ginástica e cavaletes com telas em curso, além dos aposentos de escritório do poeta, decorados com móveis que, segundo rezava a lenda, ele fabricara ao seu jeito fantasista e conservados pela família, tal como se encontravam na hora da sua morte. Recordo a dureza espartana de uma banheira escavada no chão, de pacotes de tabaco e cigarros já enrolados, e um frasco cheio de cinzas destinadas a bárbaras higienes. Recordo a cozinha de granito e o escabelo junto ao lume, esse local sombrio e imponente, que era uma verdadeira catedral aos meus olhos de catraia. Tal como no filme Rebecca, de Alfred Hitchcock, baseado no romance da Daphne du Maurier, eu sonho muitas vezes que regressam à Casa de Pasquais, como a protagonista do filme sonha voltar a Manderley, à grande mansão de Manderley. Percorro o bizarro laranjal pintado de frutos deslavados, franquei a porta dita dos bonecos
com um cheiro a bucho nas narinas, sob um horror de escadas e, uma vez no interior da mansão do século XVII, rapidamente me enfio pelo corredor adentro, até ao remate, que é uma sumptuosa vista sobre o Marão. Cézanne, melhor do que todos, a teria pintado, exaltando a gravidade dos verdes escuros azulando. E tenho nos ouvidos a frase tantas vezes ouvida do meu pai: para lá do Marão, mandam os que lá estão. Na minha carne, aquela casa é eterna. Compreendo nas fibras e nos ossos que o poeta tenha aliado o nome da casa, Pascoais, ao seu apelido, Teixeira, de lugar com Teixos, para inventar o seu pseudónimo. Triunfo do mecanismo pelo qual o espírito se une à matéria, a tal ânsia subjacente ao saudosismo do início do século XX? Se sim, o crisol dessa união alquímica que Pascoais ideou é, porventura, a carne verbo de cada indivíduo, de todos os indivíduos. Ora, a saudade, esse traço que pretensamente identifica a Portugalidade, essa ausência habitada, esse ser presente no passado e passado no presente, esse desejo de outra parte nesta e do além aqui mesmo, não desemboca forçosamente numa histeria nacionalista, nem num identitarismo neurótico, pois que no seu encalço Pascoais consegue juntar, neste texto delirante, duas figuras de proa num só barco, o da Península Ibérica. São elas duas religiosas, uma personagem histórica, Santa Teresa d'Ávila, carmelita e primeira doutora da Igreja, 1515-1582, e uma personagem de ficção, Soror Mariana, 1640-1683. Note-se que nasce, supostamente, com a restauração da independência de Portugal após 60 anos de submissão à coroa espanhola. Essa Soror Mariana era a freira de Beja apaixonada, que inspirou um romance epistolar, um bocado como, para quem conhece, como As Ligações Perigosas, do Lacroix. Portanto, aquilo era um romance epistolar da autoria de um senhor muito viajado, chamado Gabriel de Guilrat. Interessa sublinhar que, tanto no caso de Teresa como no de Mariana, são duas personagens que, embora de modo radicalmente oposto, como que fabricam o seu devir. Não são de nascença, passam a ser por arrebatamento. Inevitavelmente somos catapultados para o iberismo, doutrina que desponta enquanto tal no século XVIII e atinge o seu apogeu durante o século XIX. Os ideais ibéricos eram promovidos principalmente pelos movimentos republicanos, socialistas, liberais e maçónicos em ambos os países peninsulares. No início do século XX, o múltiplas vezes perseguido reitor da Universidade de Salamanca, Miguel Unamuno, iberista convicto e amigo de Teixeira de Pascoais, terá empreendido estreitar laços com a classe política portuguesa da época. A Constituição da Segunda República Espanhola reconhece a dupla nacionalidade hispano-portuguesa, nas mesmas condições em que o faz com os países hispano-americanos. As cores da bandeira da República Portuguesa eram as do Partido Republicano de tendência iberista. Estavam no ar do tempo doutrinas de certos grupos libertários espanhóis e portugueses, como a Federação Anarquista Ibérica e a Federação Ibérica de Juventudes Libertárias. Ainda conheci uma figura deste tipo, o barbeiro anarco-sindicalista do meu pai. Vinha todos os sábados fazer-lhe a barba e cortar-lhe o cabelo à maneira. Longe do bulício das cidades, Teixeira de Pascoais, pseudónimo literário de Joaquim Pereira Teixeira de Vasconcelos, nasceu a 2 de novembro de 1877 em Amarante e viria a falecer em Gatão a 14 de novembro de 1952. Foi um poeta pensador, um escritor filosofante, singularmente arredado do mundo. Segundo os 7 filhos de uma família da aristocracia rural, Joaquim era uma criança solitária, sensível e contemplativa. Após os primeiros estudos liceais, primários e liceais em Amarante, em 1895 migra para Coimbra, onde termina os estudos secundários, e em 1896 inscreve-se no curso de Direito.
não se integra na Boêmia Coimbra, preferindo-lhe um cotidiano monástico. Licencia-se em 1901 e, a contragosto, estabelece-se como advogado, primeiro em Amarante e, a partir de 1906, no Porto. Em 1911, é nomeado juiz substituto em Amarante, cargo que exerce durante 2 anos. Em 1913, dá por terminada, a sua carreira judicial, suspira de alívio e, sendo proprietário abastado, não precisa de trabalhar para ganhar o sustento. Passa a viver no solar da família, em São João do Gatão, perto de Amarante, com a mãe e outros parentes. Dedicava-se ao governo das terras, à leitura e, sobretudo, à escrita. Era naturalmente um ermita, embora a miúdo visitado por intelectuais e artistas, alguns importantes como Miguel Unamuno, Raul Brandão ou António Carneiro. Manteve correspondência com outras tantas figuras de letras, entre as quais Garcia Lorca. Gatão foi o lugar de peregrinação de muitas gentes da cultura. No final da vida, Teixeira de Pascoais travaria conhecimento, embora fugaz, com os poetas Eugênio de Andrade e Mário Cesarini de Vasconcelos. Aos 75 anos, Teixeira de Pascoais morre de bacilose pulmonar, escassos meses após o falecimento de sua mãe, em 1952. O seu corpo encontra-se num jazigo do cemitério em frente à igreja de São Batista de Gatão. A capa é rasa e nela se veem os versos que o autor propositadamente escreveu para ali figurarem. Apagado de tanta luz que deu, frio de tanto calor que derramou. Este manuscrito, o manuscrito de Santa Teresa d'Ávila e Sora Mariana, chegou às mãos do meu pai, o poeta António Pinheiro Guimarães, nos idos de 60, seguramente antes do trágico suicídio da Assunção, a 20 de julho de 1969. Nesse funesto dia, 3 seres humanos, astronautas ao serviço dos Estados Unidos da América, pousaram o pé em solo lunar e lá plantaram uma bandeira. Acontecimento a que um selenita, pintor e místico, não ficou indiferente. Na verdade, não resistiu. Não consigo ser mais precisa acerca da data em que o sobrinho de Teixeira de Pascoais ofereceu ao meu pai o livrinho escrito e acabado à mão. Sei dizer é que o manuscrito foi lido ao longo do passado meio século por algumas visitas da nossa casa, as que se interessavam pela obra do poeta de Amarante. Sei também que na década de 60, o João de Vasconcelos, influenciado pela intensidade plástica das telas da Assunção, algumas pintadas em Pascoais, e galvanizado pelo fogo de liberdade que o seu abstracionismo exalava, desatou a pintar imoderadamente, deixando uma obra extraordinária, composta principalmente de óleos e belíssimas aguarelas. Infelizmente, a Sars desconhecida. A pátria e a mátria são madrastas. Perante uma pintura que eu vi com os meus olhinhos o João executar, eu ainda não sabia escrever, mas pedi à minha mãe que escrevesse num caderno. Os quadros do João são janelas abertas, de onde se depreende que o soturno marão e as suas névoas inquietam e incitam à prática da poesia lato sensu. Em Teixeira de Pascoais, o sujeito poético torna-se de veras plenamente objeto, a fim de que os objetos que rodeiam o sujeito ocupem o espaço tenso da palavra e deixem de ser olhados como criaturas em estado de sujeição, mas como agentes permanentes de criação. Ouçamos o que ele diz. Eu tenho aqui algumas citações que eu acho que são bastante significativas do pensamento de Pascoais. O amor é fome de outra vida, desejo de transitar. Quando 2 amantes se abraçam e beijam, entredevoram-se, morrem um no outro, de algum modo, e transitam para um novo ser. A vida não pode ficar em nós a repetir-se. Repetir é estar parado, é ocupar o mesmo lugar. A vida é uma luta entre os seus aspectos revelados e o limbo em que eles se perdem e ampliam até à suprema distância imaginável. Uma luta entre a realidade e o sonho, a carne e o verbo. Entre nós, o verbo não encarnou inteiramente. Somos corpo e alma, verbo encarnado e verbo não encarnado, a matéria e o limbo, o esqueleto de pedra e um fumo que o encobre,
e ondula à volta dele, a dança dos ventos da loucura. E aí tendes um pobre tolo sentimental, uma caricatura elegíaca. Neste limbo interior, neste infinito espiritual, vive a lembrança de Deus, que alimenta a nossa esperança e transfigura esse bicho do demónio que anda por esses boulevards, vestido à moda ou coberto de farrapos. Ardemos num incêndio de esperança, para que reste de nós uma lembrança, um fumo que sobe e não se apaga. Tudo é memória, um fumo leve, em 1000 visagens animado. Ou um fumo denso, em formas inertes e sombrias. E ao longe, a grande fogueira invisível que os demónios e os anjos alimentam. Vivo porque espero. Lembro-me, logo existo. Portanto, são passagens de um livro chamado O Pobre Tolo. E mais umas... Não estão muito aborrecidos, pá. Não. É que umas coisas é mesmo bom. Cantos indecisos, sim. O poeta é um doido errante sempre além, que deste mundo em vida se desterra. É o ser divino e pálido que tem na alma toda a luz, no corpo toda a terra. A alma. A alma não é mais que transcendente imagem de tudo quanto abrange a luz do nosso olhar. É o retrato perfeito e fiel de uma paisagem. Tem uma serra ao fundo e depois dela o mar. Abismos. Por abismos sem fim vou caminhando. E o mais profundo abismo é o alto céu. E que vertigens sempre sinto quando me inclino sobre a luz que amanheceu. É um abismo a oração que vou rezando. Desculpa. É um abismo a oração que vou rezando. É um mar sem fundo a flor que renasceu. Nas palavras que vou pronunciando, cada ideia é tão alta como o céu. Sobre abismos caminho dia a dia, das suas negras trevas se irradia uma outra escuridão ainda maior. Que a mim me diz, nas horas em que cismo, que é um abismo junto de outro abismo, o meu coração ao pé do seu amor. E por fim, de noite. Quando me deito ao pé da minha dor, minha noiva fantasma, e em derredor do seu leito a penumbra se condensa, e já não vejo mais que a noite imensa ante os meus olhos íntimos acesos, estáticos, surpresos. Aparece-me o reino espiritual, e ali despido o hábito carnal, tu brincas e passeias. Não comigo, mas com a dor, o amor antigo. A minha dor está ali contigo, como outrora eu estava ao pé de ti. Se fosse a minha dor, com que alegria de novo a tua face beijaria. Mas eu não sou a dor etérea. Sou a carne que sofre. Esta miséria que no silêncio clama. A sombra, o corpo doloroso, o drama. Vou-me calar e passar a palavra aqui ao